Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. Que prejuízo Santa Catarina pode ter com a crise no Ministério dos Transportes? Como o Estado pode lutar para garantir recursos para as obras federais, como é o caso da duplicação da BR-280? E ainda, as licitações que foram suspensas ficam paradas até quando? Pontos de partida do Conversas Cruzadas, que já está no ar. Para participar dessa conversa, estamos aqui com o secretário estadual de Infraestrutura, Valdir Cobalcini, Fernando Nienkotter, diretor de expansão da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL de São José, Raul Zucato, presidente do CREA Santa Catarina, e Almir José Machado, presidente da Associação Catarinense de Engenharia Consultiva. Muito obrigada pela participação de vocês. O DENIT foi convidado a participar deste programa, mas não enviou nenhum representante. Participe você também do nosso debate pelo e-mail conversas@tvcom.com.br. O programa ainda está no twitter.com/conversastvcom. Você pode interagir também através do portal de voz TV Com, ligando para o telefone 8401-0385. Basta digitar a opção número 5 e deixar o seu recado. É importante dizer o seu nome, de onde você está falando e, se for uma pergunta, que ela seja bem objetiva. Portal de Voz TV Com, concurso de uma ligação para celular. Não precisa colocar o DDD 48 na frente. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Residencial Gustavo Kirchner, o empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Senge, em defesa do profissional da engenharia, sempre. E Queires, gente nossa, a loja da gente. Secretário Cobalcini, como o Estado está fazendo, o que o Estado pode fazer para que essa crise no Ministério dos Transportes não afete tanto Santa Catarina, já que alguns reflexos já ocorreram? Boa noite a todos. Na verdade, então, logo houve a queda, o anúncio da queda do ex-presidente do DENIT, Luiz Antônio Pagô, e também se vislumbrava a saída de mais integrantes do DENIT, e de pronto nós estivemos em Brasília e falamos à época com o presidente interino, o Sadoc, e também com o diretor do DENIT, à época, o Caron. E preocupados com a situação das obras em Santa Catarina, buscávamos explicações e informações sobre os prazos de novos cronogramas em relação àquelas obras, especialmente a 280, que teve o seu edital, na véspera de ser aberto, o edital foi revogado e não mais suspenso como havia sido na outra oportunidade. Claro que isso nos preocupa muito, especialmente em relação a esta obra aguardada já por muito tempo para toda Santa Catarina. E nós esperamos de que o novo edital, tivemos naquela oportunidade a informação dando conta de que em cerca de 30 a 60 dias um novo edital seria publicado. Nós esperamos que isso efetivamente se cumpra. Se por um lado nós entendemos as decisões que estão sendo tomadas, os afastamentos, isso é um direito que a presidente da República tem, isso nós entendemos, cabe a ela, diante de irregularidades ou de supostas irregularidades, promover as mudanças que entender sejam adequadas. Isso não há nenhum senão a fazer. Agora, claro, nós nos preocupamos em relação à sequência dessas obras, porque Santa Catarina precisa, essas obras são um fator de desenvolvimento importante, não só essa da 280 para toda a região norte, mas também outras obras, como é o caso da 470, que felizmente ela corre o seu curso, o seu cronograma está sendo cumprido, o projeto executivo está sendo executado e nós esperamos que o cronograma de lançamento do edital da 470 ele não sofra
nenhum atraso. Nós temos outras obras, por exemplo, os estudos que estavam sendo elaborados, né, tanto de viabilidade técnica, econômica e ambiental de ferrovias, como é o caso da Translitorânea, da Leste-Oeste, inclusive já com estudos adiantados, até mesmo de edital de projeto executivo, que também foram suspensos. E essas duas obras, elas são importantíssimas sobre todos os pontos de vista, porque são ferrovias e o Estado brasileiro, o Estado catarinense, precisa também investir em ferrovias. Por exemplo, a Leste-Oeste, ela retira da 470 4.000 caminhões. Então, sem dúvida alguma que se a União está priorizando o transporte ferroviário, o Estado de Santa Catarina também segue nessa linha. Aliás, nós estivemos com o ministro dos Transportes, que também, infelizmente, mas é um fato, né? Caiu. Nós estivemos lá com o governador Raimundo Colombo e o governador disse a ele, e formalizamos isso a ele, o interesse de Santa Catarina fazer, executar esta ferrovia, seja através de PPP, seja através de concessão, tá? Mas nós queremos, porque ela é um fator, né, muito importante para o desenvolvimento, especialmente da região oeste de Santa Catarina, né? E também porque milhares de caminhões eles se deslocam da ferrovia para a rodovia, e propiciando com isso também uma grande economia, até porque... Economia é uma questão de segurança também. Uma questão de segurança, sem dúvida alguma. Agora, que prejuízos a suspensão disso? Obras que já estavam sendo reivindicadas há muito tempo, que prejuízos isso traz ao Estado, mais essa demora? Na realidade, eu entendo que tanto o comércio quanto a indústria acaba sendo prejudicado por falta de vazão, né? Quem vem do Paraná para cá, de São Paulo, descendo, então tanto Santa Catarina quanto o Rio Grande do Sul fica atingido diretamente. A gente hoje continua um canteiro de obras, a BR-101, apesar de ter concluído quase 80% de terraplanagem, pontes, muita coisa feita, mas tem alguns trechos que prejudicam o bom andamento do tráfego. E realmente, como foi dito, o 470 precisa socorro, no sentido de o corredor ferroviário leste-oeste precisa ser realmente rápido ser feito para poder escoar a produção de várias situações que tem no oeste, de indústrias, e isso causa muito prejuízo para o comércio. A gente precisa achar essa solução o mais rápido possível, principalmente com questão de prazos. Eu acho que a gente se discute muito, claro que precisa dessa verba ser liberada através do governo federal, governo estadual. A gente sabe que essa nova equipe está com todo o gás para querer resolver, mas o que a gente precisa realmente é cobrar os prazos e que se faça realizar o quanto antes. Agora, depois dessa crise toda no Ministério do Transportes, se diz que Santa Catarina seria o segundo estado do Brasil mais prejudicado. Como as entidades de classe veem isso? Bem, eu queria cumprimentar, saudar a todos. Realmente nós vemos isso com preocupação. Acho que é um momento que há necessidade de buscar solução urgente, falar da importância dessas rodovias que o secretário colocou aqui, da ferrovia, vamos chamar da integração, ou do frango, o nome que agora mais recentemente, né, oeste, litoral, é de extrema importância para o Estado. Nós, eu acho que durante algum tempo fomos, eu entendo, penalizados no desenvolvimento do país em matéria de infraestrutura. E a 101, que é uma obra que já vai aí chegando nos 10 anos, e a gente que anda por ela sente a dificuldade, então tem alguns trechos, e evidentemente que muito avançou, mas tem pontos de gargalo, de estrangulamento. A 280, a 470, a própria 282 e outras. E se nós levarmos para os aeroportos, os nossos portos, o nosso aeroporto de Florianópolis, que também está aí, que é outro. Então, eu acho que está necessitando, a nossa proposta, a nossa tese é que resolva esse impasse o mais rápido possível, se busque recompor
e que em Santa Catarina se defina de uma vez se o superintendente, a equipe que integra o nosso DENIT aqui permanece e possa se levar em frente. Agora eu acho que aí tem que haver uma soma de esforços, secretário, de modo que o poder político estadual e todos nós nos mobilizemos para que não fiquemos no fim da fila mais uma vez. Então me preocupa isso, porque as lideranças políticas, felizmente hoje nós temos alguns espaços dentro do governo, acho que a própria ex-senadora Ideli ocupando um posto importante e outros, também vai ajudar. Mas a preocupação é grande porque a gente sabe que a hora que muda a equipe, a hora que suspende licitações, vem um novo processo, o processo é um pouco lento, pode questionar, e um ano, 6 meses, outro sei lá quanto, isso é gravíssimo. Então é a minha preocupação, menos nós que somos da área e dos profissionais do sistema CREA e das nossas entidades de classe dos profissionais, vem isso com muita preocupação e esperam uma solução rápida em benefício do nosso Estado e daqueles cronogramas que existia, né? Porque senão, se nós atrasarmos, leva aí mais algum ano. Ano que vem, um ano político novamente, nós vamos ter outro problema. Então, há necessidade de, se for o caso, acho que o secretário colocou muito bem aqui, de que cabe ao governo federal, através da presidente e dos órgãos ligados, fazer uma análise, recompor as equipes, se tiver que avançar, fazer alguma avaliação mais aprofundada, que se faça com urgência, para não passarmos um ano aí com uma estratégia até de jogar mais para frente. Isso vai passando, isso 6 meses, os 5 meses que tu segura, né, secretário, sabe como é que é, se ganha dinheiro numa retenção de recursos, mas se perde para o Estado e para o desenvolvimento de Santa Catarina e do país. O nosso verão vem aí. Claro. Almir, por exemplo, o secretário citou o caso das ferrovias, da 280, mas tem também o Morro do Formigão, em Tubarão, que a licitação também foi suspensa. Para o telespectador entender, quando um projeto desses é suspenso para ser retomado, isso leva ainda mais tempo? Realmente. O que acontece é o seguinte, cada caso é um caso, né? Especificamente no caso do Morro do Formigão que você falou, teve a licitação, entraram 2 empresas, uma foi impugnada e a outra também foi, a documentação não atendia. Então, as 2 empresas perderam a licitação. Então, a licitação deu deserta. Então, agora simplesmente tem que, quando eu falo simplesmente, você tem que atualizar o orçamento, porque aquela data base do orçamento já não vale mais. Então, você tem que pegar as tabelas de preço, fazer pesquisa de mercado, atualizar o orçamento. O projeto não altera, atualiza o orçamento. São aqueles termos aditivos que eles chamam? Não. Termo aditivo, vou aproveitar o seu gancho aí. O termo aditivo é um item que a lei prevê para permitir que a administração pública possa corrigir ou adaptar a sua contratação. Então, por exemplo, no caso específico da 101, vamos falar. O projeto foi feito em 1998 e 99. A licitação começou a obra em 2005. Nesse interregno, o que acontece? Alguns municípios criaram área industrial, criaram outro zoneamento no entorno, que você tem que adaptar o projeto. Por exemplo, fazer uma passarela onde não estava previsto. Uma passagem de veículo. Ou também, se no projeto foi omitido, faltou alguma coisa, tem que complementar. Tem que ser algo que não está previsto naquele projeto, que tem que ser acrescido, complementar. Mas no caso mas não é só isso. Eu quero dizer o seguinte, nós estamos falando um tipo de aditivo. Sim. Um tipo de aditivo é feito para esse tipo de situação, a permitir que a administração corrija e a lei obriga a construtora, a contratada, a aceitar até 25% de aumento. Se o governo quiser, não, eu quero triplicar isso aqui, vai dar 30% de aumento. A construtora diz, não, eu não quero fazer. Ela pode dizer que não quer fazer. Agora, se tiver dentro dos 25%, a construtora é obrigada a fazer. Então, esse é o tipo de aditivo. Existe um tipo de aditivo para prorrogar o prazo, por exemplo. Choveu demais, não vai conseguir terminar o serviço, você faz um aditivo para prorrogar prazo. Existe aditivo, como na BR-101, que reduziu o valor. Por exemplo, o sistema de contratação
previa que a construtora desse o asfalto, o óleo, para fazer o pavimento. E o Tribunal de Contas chegou à conclusão que se o DENIT comprasse direto da Petrobras, sem passar pela construtora, sairia mais barato. Então, aí, depois da licitação, o DENIT teve que fazer um termo aditivo para retirar o asfalto do contrato da construtora e passou a comprar direto da Petrobras. Então, isso é um termo aditivo que tem que ser feito para redução de valor. Tá? Enfim, os termos aditivos, como o nome diz e a lei prevê, é para alterar algum termo do contrato. Teve o caso de uma empresa que mudou o endereço. Então tem que fazer um termo aditivo para mudar o endereço da empresa. Tá, mas no caso dessas licitações que foram suspensas, no caso aquela outra revogada, não é isso que vai acontecer. O que digamos, o governo autoriza a licitação. Hoje autorizou. É rápido para se fazer a licitação, digamos, o prazo, ou vai ter que fazer novamente tudo? Novamente tem que abrir um período, tem um tempo previsto para isso, as empresas se credenciam, vão lá se candidato, aí é aberta a licitação, enfim, é julgado, vai vencer a do Almir e a minha perdeu, pode-se até questionar se houver isso, normalmente não acontece, mas poderá acontecer. Não, aconteceu na área de valores elevados, isso acontece. Se isso acontecer, foi o caso lá do Formigão, aí tem um período jurídico e a legislação estabelece que tem que julgar, a outra empresa vai se defender, aí nós vamos passar alguns meses. O difícil se for tudo bem, aí... O difícil é que apresentar 280, você estava na véspera de entregar a proposta. Aí você cancela a licitação. Se ela fosse suspensa, já seria ruim, né? Agora, você cancelar a licitação significa o seguinte, você vai fazer de novo todo o edital, montar o edital, o orçamento tem que ser refeito. No caso ali, o DENIT, a gente viu na imprensa, né? O DENIT montou o Ministério do Transporte tem uma comissão de sindicância composta por 8 profissionais para avaliar. Porque foi a denúncia. O que eu quero dizer é o seguinte, o Estado de Santa Catarina está sendo penalizado por uma coisa que ele não fez. Tá? Os projetos da 280 foram feitos por empresas catarinenses, que eu sou o presidente da associação, represento as empresas, e eu sei a qualidade, o tipo de projeto que foi feito. Eu sei que foi feito. Tá? Só que acontece, aí as construtoras se reuniram e tal, e aí o que acontece? O Estado foi penalizado porque algumas construtoras tentaram se conversar entre elas e aconteceu de vazou. Mas o Estado não tem culpa. Os projetos estavam bem feitos. Essa comissão de sindicância vai mostrar isso, seguramente, porque não há o que questionar. Aquela região precisa... Uma das questões que é questionada em relação ao 280 é o alto valor da obra. Nós vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Antes, não perca-se o Minuto Eu Empresário. Já voltamos.